Igor Pissotto, Jornal Sentinela do Oeste, entrevistando o novo presidente do Poder Legislativo de Palma-Sola, Rafael Battisti. Como foi o processo de eleição que o elegeu presidente do Poder Legislativo? Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os assinantes, a quem acompanha, o Jornal Sentinela também pelas mídias sociais. O processo da eleição para a mesa diretora aí 2023-2024 foi um acordo entre os vereadores de oposição, também que passou muito pela mão do presidente, ex-presidente desta casa, o vereador Clair Munaro, onde a gente sentou, conversou e alinhou essa situação, onde possibilitou nos colocar aí na condução da mesa diretora para esses próximos 2 anos. Ok, Rafael, para ficar bem claro, quem são esses vereadores? O nome deles, por favor. Fui eleito então com 5 votos, o vereador Clair, a princípio a base, vereador Clair, vereador Hélio, vereadora Joyce, vereador Carlos e o meu voto no caso. Ok, o vereador do grupo de situação com mais número de votos foi o Schaume, Antônio Schaume, correto? Correto, isso mesmo, tiveram 2 chapas no processo. Tá certo. Uma vez eleito por um grupo de oposição, a gente fala oposição política, obviamente isso não significa oposição ao município de Palma-Sola, né, Rafael? O que pode ser esperado do teu trabalho? O que se pode esperar na condução do Poder Legislativo ao longo de 2023? Olha, Igor, uma das coisas que eu sempre fui muito sincero e também coerente aqui dentro desta casa é que eu sempre disse, deixei claro, tomo as decisões por convicção também, não somente política, mas sim administrativamente e aquilo que vai beneficiar a nossa população, nosso munícipe, e principalmente também ouvindo e alinhando com aquelas pessoas que nos colocaram aqui dentro dessa casa. 271 votos que eu fiz, então a gente tem que valorizar esse eleitor. E também valorizar um pouquinho agora, nesse momento, as pessoas, os colegas que nos colocaram aqui nessa casa à frente da mesa diretora. Posição política, já estamos aqui há 2 anos e já participamos de vários projetos, inclusive alguns projetos polêmicos, em que nós, vereadores de oposição, talvez não precisávamos nos ter envolvido da forma que nos colocamos em algumas situações, e a gente, sem medo algum, teve lá, participou junto com a administração e algumas tomadas de decisões quando fomos solicitados, poucas vezes, mas sim, decidimos não politicamente, e sim pelo bem do nosso município. Então a nossa ideia é sim trabalhar para a nossa população, fazer o melhor para o nosso município, mas é claro que a gente também, pela proximidade com a bancada de oposição e sendo oposição, a gente vai trabalhar sendo oposição, mas de momento algum e de maneira alguma pensando em prejudicar o município de Palma-Sola. Ok. Rafael, é óbvio que você tem todo um histórico político, seja enquanto vereador, enquanto agente político. Você já trabalhou inclusive como assessor de imprensa aqui desta casa, já foi vereador noutra ocasião, agora é a 2ª ou 3ª vez que você é vereador? Segunda. É a 2ª vez como vereador. Isso. E é uma forte liderança do PP. Então você está me dizendo que a administração pode sim esperar uma atuação do Poder Legislativo, tendo você como presidente, de oposição. Isso, Igor. A gente se elegeu pela bancada de oposição e a gente vai fazer oposição, mas a gente vai... Projetos como situações polêmicas, tu estava me falando há pouco. Temos questões, por exemplo, aqui da frente da Câmara de Vereadores. Tem essa rua aqui, ela ficou estreita, muita gente estaciona veículos aqui. Quando deixa esse estacionamento oblíquo, impossibilita a passagem de caminhões, isso gera um desgaste. Essa é uma situação que daqui a pouco pode ser discutida aqui nessa Casa de Leis. Também temos aí o plano diretor do município, que ele entrou na casa ainda em dezembro, mas não foi votado. Há vários pontos ali que dizem respeito à construção, a área, por exemplo, dos granjeiros, próximo aqui à cidade, que pode ou não pode utilizar veneno, várias questões bem fortes e polêmicas. Como é que vai ser esse trabalho de vocês? Igor, quando eu cito em fazer oposição, é fiscalizar, é cuidar, é cobrar. É fazer o que o vereador tem que fazer, entendeu? O vereador da base da situação foi eleito para cobrar também, mas ele tem um pouquinho menos de poder ativo na cobrança, porque como é que eu bato no meu companheiro? Então fica muito mais fácil ele lá levar diretamente. O vereador de oposição não tem essa ponte que o vereador de situação tem.
Mas falando no contexto geral de vereador, de poder legislativo, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de oposição, que é o que se faz no vereador, é cobrar, é fiscalizar, é levar as demandas. E o nosso objetivo é trabalhar dessa forma. Você falou em situações polêmicas, e eu quis citar antes a questão dos professores, há um ano atrás, algumas situações da rua coberta, em que por mais que nós, alguns colegas, fossem contra, a gente deixou de votar, a gente travou o desenvolvimento e o crescimento do município. O que eu acho que falta um pouquinho a mais é que o Poder Legislativo traga, o Executivo traga ao Legislativo essas pautas, como a rua aqui da frente, e que inclusive conversava agora com o engenheiro da Prefeitura sobre isso, porque a população nos cobra, a situação, a gente passa aqui, se depara com a situação do que acontece, e isso acaba acontecendo no nosso dia a dia, e a gente à frente do mandato, a gente não pode deixar passar em branco. Então assim, a gente vai cobrar o Poder Executivo para que ele resolva. Eu acho que o Poder Executivo poderia, assim, como sempre dizia o ex-presidente dessa casa, o vereador Clair, envolver um pouquinho mais o Legislativo. Nós jamais deixamos de votar tanto favorável quanto contrário a algum projeto, de se opor a um projeto. Eu acho que falta um pouquinho mais de proximidade. Sempre coloco, onde eu converso, onde me perguntam, que é claro que o Poder Executivo jamais vai tratar um vereador de oposição como um vereador de situação. Ele já tem dificuldade, às vezes, de fazer a pauta para atender as demandas da sua base. Mas eu acho que precisa tratar de uma forma um pouquinho diferente, Igor. O plano diretor, a gente não tem restrição quanto ao plano diretor. Até tivemos reuniões aqui, teve a secretária assessora de planejamento, a Isabel, também teve o Dr. Pablo, algumas pessoas que a gente foi tirar dúvidas, chamou para essa casa, e a gente compreende e entende o que é o plano diretor. A necessidade dele para que o nosso município continue se desenvolvendo e desenvolvendo da maneira correta, porque se tivéssemos um plano diretor 20, 30 anos atrás, é muito improvável que tivéssemos o problema que temos aqui na frente da Câmara de Vereadores. Com certeza. Aí o que eu quero colocar sobre o plano diretor? A gente tem algumas restrições, porque nós somos um município, até coloquei aqui na reunião que tivemos aqui, somos um município que está se arrastando aí, você é testemunha do censo, acho que perdemos mais uma vez, poucos 90. Poucos habitantes, então, mas perdemos, não conseguimos ser atrativo, então não podemos também, precisamos fazer o plano diretor, código de postura, código de obras, mas precisamos dar condição para que a nossa população possa ficar aqui, possa investir aqui em Palma Sola e não seja penalizada. Eu acho que o que acontece aqui na questão de todos esses projetos que estão nessa casa é que a gente tem que dividir um pouquinho as responsabilidades. Quais são as responsabilidades? A responsabilidade da nossa população em investir, em cumprir os códigos de postura, de obras, e o município de cobrar. Mas aí o município também não pode querer resolver um problema de 20 anos atrás, cobrando tudo de uma vez. A exemplo das calçadas. Isso mesmo, a exemplo das calçadas, exemplo de que tem uma grande mudança nas questões de construções. Citamos aqui, até citei, estava naquela noite o vereador Clair, vereadora Joyce e o vereador Antônio, que estiveram junto comigo e com o pessoal aqui, ainda no ano passado, em dezembro. São Miguel do Oeste, por exemplo, hoje você coloca ainda material na calçada. Aqui no nosso plano diretor já não querem permitir que se coloque material na calçada. Como é que nós vamos possibilitar que as lojas de material de construção ou que o dono da obra ensaque esse material? Então são tudo custo que gera, tanto para quem vende e para quem compra. E para finalizar isso, tudo cai no bolso de quem paga, do nosso contribuinte, que ou seja, é eu, é você, é a nossa população. Então eu sempre digo, nós temos que jamais travar e limitar o crescimento do município, mas dividir as responsabilidades. Eu acho que o município cede de um lado, a população do outro, para a gente conseguir ter um meio termo e fazer com que o nosso município cresça. Tá certo. Rafael, eu sou jornalista, dono do jornal Sentinela, estou aqui te entrevistando, mas também sou munícipe de Palma Sola do Sul. O meu pedido a ti, enquanto presidente dessa casa, é que faça de tudo para que a nossa cidade, como é a cidade bonita, foi um slogan criado lá atrás, no passado, por muita gente do PP, que para ela se manter bonita, que ela seja bem arborizada, que nossas árvores não venham a cair, que nossos canteiros sejam mantidos, que tenhamos flores pela cidade. Igor, muito interessante esse ponto, que você coloca. Eu estava semana passada, final de semana, até em São Miguel do Oeste com a minha esposa, meu filho, e a gente foi na praça principal lá,
na Praça da Matriz ali, a gente comentava sobre a quantidade de árvores que tem. Cito São Miguel do Oeste porque estava lá, mas se você anda a região e você vê os demais municípios, a quantidade de árvore, de arborização, de flores, de parquinhos que tem dentro dos municípios. E eu acho que nós perdemos muito nos últimos anos nessa questão, principalmente árvore. Hoje você passa na avenida, você tem ali umas arvorezinhas nos canteiros principais que não faz sombra nenhuma. E eu acho que seria muito importante para que tanto o poder executivo, o município, talvez em parceria com o legislativo, ou seja quem for, pudesse fazer sim um programa de rearborização do nosso município. Acho que isso no longo prazo nos traria aí um bem para o município e a gente colheria os frutos disso. Tá certo, Rafael. Rafael, eu fico agradecido pela oportunidade, tá? Que dia que de fato voltam a acontecer as sessões, como é que funciona para a população chegar até ti e obviamente não apenas essas pessoas que você citou que te elegeram, que votaram em ti. Para te procurar, tá fácil, qualquer um pode chegar. E quando que retomam os trabalhos aqui na Câmara? Igor, como a gente sempre colocou, eu sempre coloquei, a gente está à disposição da nossa população, indiferente quem seja. A gente jamais vai deixar de tentar atender a demanda de alguém, vai cobrar tanto o secretário quanto a administração municipal. Sempre deixei isso claro, sempre corri atrás para as pessoas que me procuraram, inclusive muitas pessoas que não votaram em mim, não me apoiaram. A gente, nesse momento, a partir do que você exerce seu primeiro dia de mandato, você trabalha assim para a população, não somente para os teus eleitores. Então estamos à disposição na Câmara, as sessões voltam dia 6 de fevereiro, o recesso. A Câmara já funciona normalmente, estamos aqui normalmente nas segundas e sexta-feira, eu estou aqui depois das 16 horas, para fazer alguns trabalhos da presidência, na secretaria e também para atender normalmente as pessoas que nos procuram. E pode chegar aqui, conversar com a Renata, tem meu telefone, a maioria das pessoas pode me ligar, mandar o WhatsApp, que a gente está à disposição sim, de atender. E as sessões, então, como eu te falei, dia 6 novamente, as sessões ordinárias, se até lá não tivermos alguma sessão extraordinária, que a princípio não está tendo demanda nenhuma, e vamos estar sim à disposição da nossa comunidade palmasolense, como sempre tivemos, fazendo um mandato, pensando sim, com certeza, na responsabilidade, com coerência, com ética e também pensando principalmente na nossa população e no desenvolvimento do nosso município, que é isso, indiferente de ser eleito pela oposição, pela situação, a gente sempre buscou fazer. Tá certo. Rafael, só uma última pergunta aqui. Você citou há pouco uma questão e eu quero saber se você já tem posição tomada a respeito. Você citou o aumento do salário dos professores. Isto foi lá no ano passado, o Poder Executivo encaminhou aqui para a Câmara um projeto paralisando, congelando o aumento até o final do ano de 2023. No entanto, temos agora uma situação do governo federal que mais uma vez aumenta o piso nacional. Tu já tem uma posição clara, pensando no município de Palmasola e obviamente também nessa classe dos professores? Igor, então, eu até estava analisando na sexta-noite os projetos, né? Então até o final desse ano está suspenso a correção pelo piso nacional. Então vai ter um aumento agora já do índice da correção lá pelo plano, pela data base no caso. Então todos os profissionais vão ganhar 5,9% de aumento, exceto os agentes de endemias, alguns que têm leis próprias com repasses individuais do governo federal. E assim, Igor, a gente se envolveu naquela polêmica onde a gente acabou mergulhando até onde a gente não devia como oposição. Era muito mais fácil para nós de oposição. Por que não devia, Rafael? Porque eu acho que quem deveria ter conduzido talvez a situação teria que ser principalmente a situação. E eu acho que o vereador, nós poderíamos ter se envolvido, mas a gente se jogou de corpo e alma dentro daquela negociação, pensando sim nos demais funcionários, tá? Mas uma coisa que eu não concordo e não concordaria, tenho opinião formada, é que se precisasse fazer isso novamente, poderia votar novamente favorável da maneira que eu votei, mas não a um curto prazo. Pressionado da maneira que fomos e no fim a gente pensou sim no conjunto, pensou em todos os servidores públicos e aí acabou votando um projeto. Hoje, se fosse para mim votar, qual a opinião que eu tenho? Eu gostaria de receber toda a documentação para saber quanto o município arrecada de Fundeb, quanto investe, se realmente o dinheiro que vem daria para pagar os professores ou integralmente ou faltaria. Eu acho que hoje teria que ser feita essa nova análise. Vai passar de novo pelas nossas mãos, tá?
Dezembro, aquele projeto de lei encerra-se. Então, o próximo reajuste para o ano que vem nós vamos para 2024 vai voltar isso para à tona tanto nessa casa. E eu acho que a gente tem que pensar assim, não somente no professor, que tem que ser valorizado, mas também pensar nos demais funcionários públicos. Mas aí de uma maneira de condução diferente do que foi aí há um ano atrás. De fato, Rafael, que se percebe isso, porque você fala bem, e isso é possível quando a gente acompanha a sessão aqui, seja presencialmente ou pelas mídias sociais. Falta ter essa conversa e que a população entenda tudo o que está se passando. Se nós pegar qualquer classe isoladamente, pode ser os agentes de saúde, pode ser a enfermeira, pode ser o professor, pode ser o operário lá da Secretaria de Obras, no final das contas todos merecem ganhar um pouco mais. Mas e tem orçamento para tudo isso? Nós temos agora, mais uma vez, no governo federal, foi eleito com um discurso, e temos o ministro da Fazenda, que é o Haddad, arrochando a economia, se preocupando com o orçamento. Muita coisa que muita gente não esperava já está acontecendo, né? Estão aumentando o imposto e não estão se preocupando em reduzir despesa. Isso, Igor, com certeza. A gente é muito pressionado porque todas as classes merecem e querem uma posição salarial melhor. Mas aí vem aquela preocupação, e naquele momento a nossa preocupação talvez era em dividir um pouquinho, né, para que os outros funcionários públicos pudessem também ser contemplados com uma fatia um pouquinho maior, e também não quebrar as finanças do município, porque de nada adianta o município repassar todo o aumento que está disponível pelo governo federal, por quem seja, e daqui a pouco não conseguir pagar e ter que recuar. Então, existe... Passar das margens, faltar dinheiro. E existe essa preocupação. Uma coisa que a população precisa entender, e que a gente, como cidadão, como gestor público, a gente precisa entender que a prefeitura ela não pode também só pagar a folha de pagamento. Se chegar um ponto, eu até conversava com a minha mãe sobre isso semana passada, e eu dizia para ela de que adianta o município cumprir com todas as obrigações de pessoal. Fique claro, sua mãe é lotada na Secretaria de Educação. Com certeza. Falava sobre isso com ela porque ela me cobrava sobre essa questão. Então, só como é difícil, uma situação em Palma-Sol, você tem uma posição e ao mesmo tempo tem a tua mãe te cobrando. É isso que eu falei naquele dia. Eu votei, teoricamente, para suspender o reajuste com a minha mãe sendo beneficiada no meu pé, brigando comigo porque eu estava contra ela. Então, olha, é isso que a população precisa entender. E colocava para ela, adianta o município cumprir com todas as obrigações da folha e daqui 1 ano, 2 anos, não conseguir pintar um canteiro, não conseguir plantar uma flor, não conseguir fechar um buraco, arrumar uma lâmpada. Entendeu? Porque se limita a isso, né, Igor? E é muitas vezes isso que a nossa população não entende. Por isso que eu queria deixar aqui também, aproveitar o gancho disso, uma mensagem, que a nossa população procure a casa. Não somente a mim, na presidência, os demais vereadores, porque lá fora sai muita história que não é verdadeira. O fulano fala isso, o ciclano fala isso, e se acredita muito nas narrativas que se contam. Ok. Então procurem a gente aqui dentro da casa para a gente poder colocar a situação, a nossa população a par de tudo. O que acontece realmente. Tá certo. Muito obrigado, Rafael. Desejo que tu tenha um excelente 2023 e que de fato possa conduzir a Câmara de Vereadores com muita transparência, com bastante diálogo, tanto com o Poder Executivo quanto com os munícipes. Não apenas esses que elegeram, mas todos os 7.400 habitantes. Obrigado, Igor. Obrigado a todos vocês.